Oi, boa noite. Aqui é o Bruno. Eu vou fazer um vídeo para compartilhar como que está o andamento de um projeto antigo nosso, que é atualizar o indicador de abertura, né, de Nasdaq. Então, a gente já tem uma certa taxa de acerto alta no leilão de abertura, né? E agora vai ficar bem melhor. Então, deixa eu só puxar aqui. Então, a gente faz abertura pelo Nasdaq. Então, esse aqui é o nosso histórico, né, de operações gravadas desde lá de janeiro. A gente tem aqui dentro do canal nossas operações, né? A gente tem o gerenciamento que a gente faz. O crescimento, uma conta que nasceu lá em janeiro. Hoje ela tá bem aqui. No dia 22/8, né? A gente teve um mês conturbado agora no finalzinho. Mas ele acertou bastante durante o mês. A gente vem se mantendo vivo. E vamos lá. O indicador, ele antigamente ele estava nessa versão aqui. Esse aqui. Então, esse aqui é o nosso indicador antigo, né? Que aí a leitura era a seguinte: a gente tinha que fazer na vela, procurar a última vela que estivesse vazado em branco, né? No caso seria essa, e a gente usaria ela como parâmetro para comprar, porque ela está dentro da tendência de compra aqui, né? Só que o mercado desceu e deu duas reversões, né? O mercado fez um sinal falso aqui, né? Veio, absorveu todos os contratos de stop que estavam aqui e depois ele entregou a alta. O sinal estava certo, mas ele acabou oscilando muito na abertura, né? Então, essa aqui é a versão antiga que os alunos têm acesso. A versão nova, que é essa daqui. Então a gente veio atualizando. Deixa eu só mostrar aqui. Então a gente faz um estudo, né, estatístico de todas as entradas que a gente faz. Se teve armadilha, se os indicadores se estavam todos numa direção, todos conformes, né, todos confluentes, e mesmo assim o sinal foi uma armadilha. Então a gente vem catalogando e experimentando vários e vários cenários de abertura, né? Tanto que a gente já adotou alguns padrões, né? Que nem 50% de FIBO, zona de perigo, a gente já sabe colocar a zona de reversões, onde é mais propício ele buscar contratos, mas é tudo ali que está dentro do curso. Mas em questão de cenários, a gente foi adicionando isso ao indicador. E hoje o indicador ele está incrível. Então vou compartilhar com vocês aqui. Então essa aqui vai ser o novo acesso do indicador, né? Então a gente está indo para a versão 4 do indicador e quero compartilhar aqui nesse vídeo o andamento desse projeto. Então o que que acontece? Antigamente a gente tinha que fazer a leitura da vela e vazada, né? E procurar qual é o sinal, se é compra ou venda. Agora ele está por seta. Então a gente vem aqui. Então, quando finalizar a vela das 10h30, ele vai fazer tudo. Ele vai puxar o Fibonacci, ele vai fazer a leitura da movimentação, né, pregressa de uma hora para trás. Então, tudo que a gente faz manualmente, ele vai soltar de forma automática aqui pra gente. Então, nesse dia aqui, ontem, ele disse que era uma armadilha da venda, né, como tá lá gravado no vídeo ao vivo, né. Então, era uma armadilha da venda, essa região aqui, né. Então, ele puxou a compra, mas tinha muito contrato estacionado na parte de baixo. Então, o que que a gente fez? Agora, Então, o que que a gente fez? Agora está internalizado esses cenários aqui que eu estava explicando, né? Cada tipo de cenário ele vai entender e vai dar uma porcentagem e vai escolher qual que é a melhor entrada, como se fosse uma entrada analisada manual. Então, melhorou muito. Agora é só bater o olho, ele vai identificar qual é o cenário que está mais propenso a dar o sinal. Então, aqui, a gente está no TradeView, né? No TradeView, os indicadores aqui, ao contrário do MetaTrader, eles não repintam. Então, se ele mostrar sell, ele vai ficar ali gravado para sempre. Ele não vai trocar para compra, caso dê errado o sinal posterior, né? O que vier depois. Então, vai finalizar essa vela aqui, ele vai plotar aqui sell, que é venda. Então você vai, virou a vela, vende. O alvo agora, a gente trocou o alvo para esse indicador aqui, que ele vai englobar mais cenários de entrada. Então ele vai ter com um alvo aí de 125 ticks, né? Para um stop de 250. Então a gente tem aí um incremento. Antigamente a gente fazia 100 para 200. Então a gente colocou 25 ticks a mais aí de alvo para nossa estratégia. Vai ficar bem posicionado e ele consegue encaixar todos os tipos de cenário que a gente veio acumulando desde janeiro, né, até bem antes. Então, a taxa de acerto dele está muito boa. Então tá aqui. Então a gente trocou a estratégia, né? Os parâmetros. Estratégia. Então, tá aqui já está marcado 125 de alvo, né? Então ele acreditou que o mercado fosse pegar os stops antes de fazer a alta. Então esse cenário aqui ele já está embutido e foi a leitura certinha. Então, fez a venda, bateu aqui primeiro, não estopou. A gente já tem uma vitória aqui. Vamos para o dia anterior, abertura do dia anterior. Então, vamos aqui, vamos procurar a seta. A seta sempre vai acontecer às 10h30. Como é o TradeView, a vela das 10h30, ele marca como 10h25. Então, se atente, quando marcar 10h25 no TradeView, é o equivalente a 10h30 no Ninja. É só a forma que eles fazem a finalização da vela, né? É diferente. Mas aqui ele mandou vender, então ele fez o mesmo cenário, né? Então ele leu o volume dessa última hora aqui, ele viu as regiões, né? As regiões de agressão, e ele puxou uma Fibonacci. Então ele está mesclando toda a leitura manual que a gente faz, né, para poder fazer a entrada aqui. Então, o mercado subiu,
deu a armadilha de venda, né? Então ele fez uma venda aqui, desceu, pagou na primeira vela mesmo. Aí depois desenrolou, mas ele acertou de primeira o sinal. Agora, o bom desse indicador, que ele vai estar disponível aí, eu vou explicar mais para frente como vai funcionar, mas para quem é cliente antigo, vai estar liberado 100% para poder usar. Então vamos lá. Então a gente já acertou 2 dias de primeira. Vamos lá, próximo sinal, 10h25 aqui, né? Aqui, 10h25 desse dia. Ele fez toda a leitura, né? Regressa da última hora, até as 9h30. Com esse tipo de leitura, ele mandou vender na abertura do mercado. Então, o mercado foi e derreteu. Então, ele está identificando cenários de armadilha bem melhor do que das versões anteriores. Então, isso aqui vai virar uma máquina assim, vai ajudar muito o nosso desempenho aí nas mesas. Vai ser quase impossível não aprovar a conta agora. Então, com um gerenciamento aí com uma conta de 1.500, você vai bater lá seus US$ 50 tranquilamente. Então, a taxa de acerto dele está muito alta. E já de primeira, né? Agora que ele tem vários e vários cenários dentro do indicador, né? Facilita muito para qualquer novato entrar e fazer a aprovação da conta. Então, já é o terceiro dia que acerta de primeira. Vamos lá, outro dia. Outro cenário de armadilha. Chamou todo mundo para venda, né? Controle. Depois, no final, um pouco antes da abertura, ele fez uma armadilha aqui para os vendedores, né? Para os compradores. Os compradores não mantiveram e tinha muito stop aqui nessa região. Então, eles foram abraçados aqui de novo. Ele virou a vela, apareceu venda, é só vender e sair aqui com 125 pontos. Não virou uma estratégia infalível, né? Então ainda mantém as regras das reversões, tem que seguir o gerenciamento certinho, não mudou muito. Mas o nosso gatilho, a nossa taxa de acerto na primeira entrada aumentou muito. Então a gente vem aqui, vamos olhar esse cenário aqui. Então, deu um sinal de compra nessa vela aqui, né? Mandou comprar, já o mercado explodiu e pagou. Então, a leitura de cenários aqui tá incrível, incrível. Deu para adicionar muita coisa. O indicador tá com mais de 150 linhas de código. Então vamos lá. Aqui outro sinal, mandou vender. Virou a vela, apareceu o sinal de venda, é só clicar em venda e sair aqui embaixo. Então a gente vai transformar em nosso histórico de entradas para pouquíssimas entradas, né, de reversão. Então vem aqui, mesma coisa, deu sinal de compra, entramos comprando, pagou. Acho que já é o sexto ou sétimo sinal que pega de primeira, né? Então tá incrível a questão de leitura de entrada. Aqui, um sinal que deu errado. Vamos lá. Aqui, ó. Você está vendo que o dia que ele encontrar uma situação que está com menos de 60% de chance de acertar, ele nem vai plotar. Então, um dia que você estiver operando ao vivo, ele não plotar o sinal, é porque o sinal estava muito indeciso. Aqui eu fiz a marcação, né, para ver qual que seria a minha leitura manual. A minha leitura manual seria uma alta. Aqui tinha muito contrato nessa região para ser absorvido. Aqui estava um vazio muito grande. Então, eu acreditaria que ia bater o alvo lá na parte de cima. Mas ó, ele foi 80%, né, do alvo, né? Então, quem usou trail stop aqui saiu nessa região com 50% do alvo, né? Quando ele bate 80, a gente protege 50% do lucro. Então teria saído nessa volta, né? Foi o máximo e depois voltou. Então teria saído no lucro. Para quem segurou a posição, tomou um stop, né? Aí, quando a gente tem uma regra, né? Se o sinal for muito forte na reversão, a gente vira a mão e tenta pegar e surfar, né? Já que ele tá virando o sinal com muita força, a gente vira. Mas se você tivesse seguido só o indicador que ele não apareceu, esse dia você teria evitado a entrada ou teria protegido 50% do teu alvo ali. Então tá bem interessante. Então, quando ele tiver menos de 60% de chance de dar certo o sinal, ele nem vai colocar o sinal na tela pra gente. Então é mais uma facilidade aí para o pessoal poder identificar certinho os cenários, né? Então vamos lá. Outro dia aqui, sinal de compra. Então a gente comprou, ele desceu um pouco, mas subiu e pegou o alvo lá em cima, 125 ticks. Então a gente tem uma assertividade absurda agora com o indicador. Agora é praticamente impossível não aprovar a mesa. Vamos lá. Outro sinal aqui, o indicador é só para abertura. Então aqui deu um sinal de venda. Então a gente tem aqui, virou a vela, mandou vender, desceu os 125 ticks, na verdade desceu uns 130. A minha sugestão é, já que aumentou o alvo, né, a gente vai colocar um trailing stop da seguinte maneira. É, quando der 140 ticks, não, desculpa, é 125. Então quando ele der 100 ticks, ele traz para o 0 a 0, 0 a 0, ou protege 50%. Então traz 50 ticks atrás. 50 ticks atrás. Aí vai ficar ah, o que você quiser escolher aí para o seu trade stop. Mas o que eu quero colocar é a mesma coisa, a mesma regra que a gente usava antigamente, né? Deu 80% do meu alvo, eu já protejo 50%. Então protejo 50% e eu deixo esse espaço aqui para ele poder oscilar e pegar o alvo, né? Então, ou dá certo, ou a gente protege 50% no bolso. Então, trail stop é importante. Mas aqui ele pagou. Se você colocar o alvo no lugar certinho e respeitar, teria saído no lucro aí. Então, vamos lá, próximo dia. Então a gente está aí com um histórico incrível, né? Acertando bastante só a abertura, que é o que eu sou focado só em abertura de mercado.
a gente teve um contratempo aí com a Ilus, né? Ilus Trade, muitos clientes meus foram para lá e a maioria foi bloqueado de operar, porque eles colocaram uma trava, não pode mais abrir ordem 10h30. Então, o pessoal tá com muito saque travado lá porque tava operando a nossa estratégia. Nossa estratégia não viola nenhuma regra, né? É só não operar dia de notícia, mas eles baniram o horário 10h30 porque o pessoal tava fazendo muito dinheiro na mesa, né? É burrice, né? Ao meu ver. Não tem problema. Outras mesas aceitam os 10h30 sem problema nenhum. Então aqui a gente tem outra abertura de mercado, né? O sinal foi de compra. Ele virou a vela, né? Mandou comprar, comprou, oscilou um pouquinho, mas foi e pagou. Então ele tem muitos cenários gravados de abertura. Então facilitou muito para quem é novato. Nossa, eu queria ter essa ferramenta aqui uns 6 meses atrás. Então foi quase 2 meses polindo e colocando mais cenários, né? Hoje ele tá com uma leitura muito boa. Então vamos lá. Aqui, esse sinal aqui foi complicado, porque ele mandou vender, cenário de venda. Ele desceu 50%, não desceu 80%, então não deu trail stop. Antes de stopar, ele desceu 80%. Então aqui ligaria o nosso trail stop, né? 50% a gente teria colocado no bolso. Para quem foi corajoso, ele bateu na tampa, né? O nosso alvo, 125. Para quem não respeitou, ele deu um stop aqui. Mas tá tudo lá dentro da estratégia, no detalhe. Mas aqui, nos cenários ali, nos dois cenários primários, já teria pago. Então vamos lá, mais um dia aqui. Abertura, sinal de compra. Respeitou e pagou já de primeira. Então a gente tem um mês aí praticamente invicto, sem perdas, né? Só analisando cenários de abertura do mercado. Então a gente tem aqui, esse aqui, outro cenário de que ele não plotou. Tá vendo? O risco aqui dessa região era muito alto, menos 60% de acertar, então ele não plotou, nem compra nem venda. Então o que eu faria aqui manual? Eu teria comprado, se eu estivesse fazendo a leitura sem indicador, né? Então, eu teria comprado nessa região aqui, ele pagou, mas olha o tanto, ele até deu um gap, né? Durante algum tipo de movimento do mercado muito forte, ele encerrou aqui e acabou abrindo aqui. Então tem um gap muito grande nesse horário aqui. Então foi bem perigoso. Tanto que quem tivesse só pelo indicador não teria operado, né? Ou operado com trade stop, ou operado aqui, teria quase estopado, né? E pagou. Importante aprender a estratégia manual, né? Não só ficar dependente do indicador, mas para quem é novato, isso aqui vai ajudar muito. Então vamos lá, cenário ruim aqui, ó. Ele deu todo um cenário aqui de venda, né? De armadilha da venda. A gente esperava pelo menos que ele voltasse para pegar esses stops da região de baixo, mas não voltou. O mercado pegou o efeito manada aqui, veio comendo os stops dessa região e veio subindo. Estopou a gente, o que que dá para fazer aqui? Você vê que ele não desceu 80%, né? Então a gente aceita esse stop primeiro aqui, aí tem a possibilidade de você reverter a mão, vira comprando e aproveitar que tá no efeito manada. Então tudo indicava que ele ia descer. Quando ele voltou, ele veio arrebentando muitos stops. E tinha mais stops aqui nessa região, né? Pelo volume. Então aqui a gente vira a mão, comprando e sai aqui. Então dá para fazer esse tipo de jogada. Mas se quiser, é só tomar um stop aqui do dia, né? Então você recua 2 dias de lucro para trás, mas você mantém aí teu gerenciamento bem justo, né? Sem dor de cabeça. Então, vamos lá. Vamos só para mais um exemplo. Deixa eu procurar aqui. Aqui. Então, esse cenário aqui de armadilha, ele tá pegando muito bem da armadilha para compra. Então, temos aqui um cenário, virou a vela, mandou vender, a gente vendeu. A gente vendeu nessa região aqui, o mercado derreteu e já pagou a gente e nosso stop nem arranhou. Desceu muito mais do que era o esperado, mas só esse pedacinho aqui pra gente já paga a nossa meta. Então fechou. O indicador tá pronto. Eu vou compartilhar ele lá no grupo. Eu tenho 2 grupos, né, principais de sinais grátis. Então eu vou compartilhar ele para quem tá fazendo as operações manuais. Para quem não comprou curso nenhum meu, eu vou colocar algumas regras. Então vamos falar das regras para quem é cliente, né? Cliente antigo. Comprou qualquer curso, antigo, novo, comigo. Então o indicador aqui é vitalício, né? Então não vou cobrar nada pela utilização. Então, vou liberar esse indicador aqui. Então, você vai pegar o indicador, vai pegar o código aqui, né, do site, vai colocar lá no seu navegador e você vai ter acesso ao indicador em tempo real, né? Tem alguns detalhes ali você precisa estar com uma conta conectada ou pagar mensalidade aqui do site, mas não paga nada para mim, é somente pro site. Então, que não cliente vai ser liberado da seguinte maneira: uma semana com, né, com sinal, uma semana desligado, né? Uma semana com e outra sem. Como que eu posso fazer isso? Então aqui na aba aqui eu posso compartilhar, né, o indicador ou não. Então uma semana eu vou deixar desativo e na outra semana eu ativo. Então mesmo quem for do gratuito vai poder pegar o sinal aqui algumas vezes durante o mês, né, para poder ir devagarzinho para a conta, tá bom? Então a gente vai fazer dessa seguinte maneira. Ah, para quem é cliente,
eu vou colocar lá na área de membros, né? Vai ficar aqui no módulo de treinamento das DAC. Eu já vou adicionar aqui para o link, né? Então toda semana é só vir aqui e pegar ele atualizado, tá? Que eu sempre vou estar trocando. Tive um problema recente com pirataria, então toda semana eu vou estar trocando. E para finalizar o vídeo, né? Explicar aqui que até o final do mês, né? Até dia 31, o preço continua o mesmo, né? Do curso. O preço é o mesmo, é R$ 1.000 pelos cursos B3 Nasdaq. B3 Nasdaq, vai o robô também de abertura, vai acompanhamento, acompanha 3 meses, e também vai o copy das minhas operações. O que eu faço nas minhas contas, replica nas contas do cliente. Então, até dia 31 vai continuar o mesmo preço, depois eu vou subir aí para uns 2.000 a partir do mês que vem, né? Então, o mesmo combo, né? Combo a partir do mês 9 será R$ 2.000. Que aí vai ficar justo, né? O tanto que a gente está entregando aqui. Sinais grátis continuam, então sinais grátis vão continuar. A sala, né? Os grupos, eles vão ficar fechados, né? Só vai ficar dentro quem já tá. Eu não vou aceitar gente nova nos grupos por enquanto. Então saiu, não tem mais como voltar. Sinais nossas lives continuam normais lá no YouTube, só que o YouTube tem atraso, né? Então você não vai pegar o sinal ali ao vivo, né? Sem delay, sem atraso. Tá bom? Então vou encerrar o vídeo por aqui. Estou muito feliz com a liberação do novo indicador aqui. Ele está acertando muito, então finalmente a gente vai poder extrair bastante do mercado com mais taxa de acerto, né? Então o indicador está aqui, ele não repinta e funciona aí de segunda a sexta para a gente fazer nossas aberturas de mercado, né? Então vem aqui, ó, deu um sinal de venda, vendemos aqui, saímos aqui na parte de baixo, nem voltou para trás, né? Então nosso indicador de abertura está sensacional. Vou puxar aqui mais uma, aqui. Mandou vender, aqui. O mercado foi uma porrada só e veio e pagou aqui de primeira. Então é isso. Vou encerrar o vídeo por aqui. Qualquer dúvida, me chama. A gente vai batendo papo e segunda-feira a gente testa o indicador ao vivo. Fechou? Um abração. A gente se vê na segunda.